senhores telespectadores, o último programa sobre o século XVIII, eu comecei por dizer que o século se pode dividir em três fases muito distintas. A primeira, tempo de Dom João V, a segunda, tempo de Pombal, a terceira, tempo de Dona Maria I. A verdade é que ainda disse isso, as três fases, mas o tempo atropelou-me e eu não tive tempo de falar na terceira fase. Essa terceira fase, que começa em 1777, com a queda de Pombal, há uma viradeira. A viradeira porque altera-se completamente o ritmo político, os presos saem das cadeias em grandíssimo número e saem estropiados, famélicos. Uma coisa impressionou muito, essa saída dos presos. O julgamento de Pombal é acusado, está lá em Pombal e é acusado de muitos crimes. A rainha dá os crimes por provados o crime de concussão, mas perdoa em atenção aos grandes serviços que o Marquês prestou a El Rei, seu pai. O último facto importante do século é a fundação da Real Academia das Ciências, em Lisboa, que prestou grandes serviços ao país com a publicação das suas memórias. Fora disso, manteve-se a linha política fundamental. Mas hoje vou-lhes falar, é realmente o século XIX. É um século que se anuncia sombrio, perigoso para Portugal. O século começa de uma forma infeliz com a Guerra do Roussillon. A Guerra do Roussillon é uma campanha em que Portugal manda 6 regimentos, um total de cerca de 6.000 homens, atacar a Revolução Francesa. Bom, é claro, essas tropas chegaram à França, no Roussillon, que é no sul da França. Entraram, pouco fizeram, viram-se embora. Simplesmente, aí acontece algo de muito grave. Nós entramos na campanha do Roussillon levados pela mão dos espanhóis, do Manuel Godoy. Foi ele que nos arrastou para essa guerra. Depois, o Godoy, no Tratado de Basileia, fez as pazes com a França, declarou-se aliado da França e não disse nada às autoridades portuguesas. Nós ficámos em guerra com a França, sem razão nenhuma. Tivemos que vir embora, é uma retirada dramática, porque nem transporte nos deram. Viemos a pé de Roussillon até Lisboa. Isso inicia um estado de guerra com a França. A verdade é que, em Brasília, a gente declarou a guerra à França. Nunca mais se corrigiu esse enorme erro. Uma das consequências dessa guerra infeliz é a perda da cidade de Olivença, que os espanhóis ocuparam e que depois os portugueses não reivindicaram devidamente. A principal adversária da França era a Inglaterra. A guerra, pode-se dizer, espalha-se por toda a Europa, mas é uma guerra entre a França e a Inglaterra. Os franceses, para conseguirem liquidar, empobrecer a Inglaterra, decretam o bloqueio continental. Bloqueio continental quer dizer isto: os navios ingleses não podem entrar nos portos de nenhuma das nações da Europa. É proibido o comércio com a Inglaterra. É evidente que este bloqueio prejudicava muito a Inglaterra e Portugal
não podia aderir, porque nós vivíamos então inteiramente do comércio com o Brasil. Ora, como é que nós podíamos fazer comércio com o Brasil se estivéssemos em guerra com a Inglaterra, que era quem dominava o mar, quem dominava o Atlântico? Portanto, Portugal recusou-se a aderir ao bloqueio continental. Há outro país que também se recusou, a Rússia. A Rússia não quis aceitar o bloqueio, porque considerava também muito prejudicial, e, portanto, Napoleão resolveu liquidar os dois países. E para Portugal, como sabem, ele mandou 3 exércitos, 3 expedições militares poderosas, de muitos milhares de homens. A do Junot, a do Sul e a do Macena, 1808, 9 e 10. Mas os ingleses, a tempo, mandaram uma armada poderosa, com muitos milhares de homens, e sob o comando de Wellington, que desembarcou as suas tropas ali na região da Figueira, avançou rapidamente sobre Lisboa e conseguiram evitar que os franceses se apoderassem do país. Os franceses foram obrigados a retirar, e a retirar em navios ingleses. Isso é a habilidade do general Junot. Faz um acordo com os ingleses, em que os ingleses embarcam-nos na esquadra inglesa e repõem-nos em França. É uma atitude inteligente, mas devo dizer que Napoleão não concordou com ela. Não concordou, Junot caiu em desgraça e meteu a bala na cabeça, matou-se, porque de facto era um general em quem o imperador não acreditava. Para obrigar a Rússia a aderir ao bloqueio, o imperador juntou um exército enorme. Todas as tropas possíveis da Europa foram juntas no exército de quase 500 mil de homens. E ele invade a Rússia com a ideia de que ia ocupar Moscovo e que lá ficaria o inverno. Chegou lá e a cidade de Moscovo estava incendiada. O imperador mandou pegar-lhe o fogo para os franceses não poderem ali abrigar-se. Tinha caído o inverno, um dos invernos mais cruéis da história, em que o ar gelava, e Napoleão vê-se obrigado a regressar à França numa retirada terrível do seu 500 mil de homens. Poucos escaparam, eles morriam aos milhares. Os russos vieram a persegui-lo e tiveram a sorte de chegar a Paris antes dele, horas antes, mas chegaram. Ele foi preso e foi deportado para a ilha de Elba. Como sabem, esteve lá há algum tempo, mas depois meteu-se num navio e voltou à França. É a história dos 100 dias, mas aí deixa de nos interessar a nós. Perante essa invasão francesa, o governo português tinha que tomar uma atitude, ou receber como amigos, de braços abertos, ou como inimigos, de armas na mão. Bom, eu acho que a resolução tomada foi realmente a melhor. A corte embarcou toda a gente, os príncipes, os fidalgos, os juízes, os generais, toda a gente, milhares de pessoas, embarcaram aqui em Lisboa, em navios ingleses, e foram para o Rio de Janeiro. E disseram, agora a capital é aqui, Portugal tem uma capital que é aqui. É claro que isso impediu os franceses de capturar o príncipe regente, os fidalgos,
E o Junot ficou em Lisboa uns meses, até que chegou o exército inglês e depois das batalhas da Polícia do Vimeiro, chegou a Lisboa e obrigou realmente os franceses a ir embora, embarcaram, embora Napoleão não gostasse. No Brasil, a Corte estabeleceu todos os serviços públicos, a verdadeira capital era realmente o Rio de Janeiro, era lá que funcionava tudo, e aqui em Portugal, quem é que governava? Governava um general inglês, o Beresford, que pegava em todas as receitas públicas do Estado e aplicava tudo na preparação de um exército, porque quando ele cá chegou, praticamente não havia um exército português. Ele fez um bom exército, mas com isso gastava a totalidade das receitas. Não havia indústria, não havia justiça, não havia serviços, não havia ensino, não havia nada. O que havia era um grande sentimento de desgosto, de revolta, de entender que isto não era maneira de governar um país e, portanto, queriam realmente acabar com essa situação e exigiam que o rei voltasse. O rei voltasse, a corte voltasse, o palácio voltasse a funcionar, e é também a influência das ideias da Revolução que, entretanto, tinham-se infiltrado em Portugal, sobretudo dos meios militares. É isso que leva, em 1820, no Porto, um conjunto de intelectuais a formarem um grupo revolucionário, o Sinédrio, que proclama uma revolução para instalar um regime constitucional em Portugal. A Revolução de 1820 pega rapidamente do Porto, passa rapidamente a Lisboa. O rei é intimado a regressar a Portugal, tem que largar realmente o Brasil e volta para Portugal para realmente retomar a chefia do Estado. Entretanto, reúnem-se aqui umas cortes, essas cortes fazem uma Constituição, à pressa, é a Constituição de 1823, é a Constituição que o povo fez, que os deputados fizeram. Entretanto, no Brasil, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. É o famoso grito de Ipiranga, independência ou morte, e proclama-se imperador do Brasil. Bom, simplesmente, ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e rei de Portugal era impossível, porque os brasileiros eram muito ciosos da sua independência e os portugueses também, e, portanto, o que fosse rei de um reino não podia ser rei do outro. É isso, no fundo, que leva Dom Pedro a abdicar na filha, Dona Maria da Glória, uma menina de 7 anos, a fazer um acordo engenhoso. O acordo era este. Tinha morrido o rei, o Dom João VI. Quem é que ia herdar a coroa? O filho mais velho, Dom Pedro, ou o filho mais novo, Dom Miguel? É claro que as opiniões estavam muito divididas. Os liberais eram a favor do Dom Pedro, os conservadores eram a favor de Dom Miguel. É claro que Dom Pedro tinha feito o acordo dizendo o seguinte: bom, e a minha filha Maria da Glória casa com o tio Miguel. O tio fica, por esse facto, regente de Portugal, mas é obrigado a jurar cumprir uma Constituição, que é a Carta Constitucional. Cumprindo a Carta, ele exerce a regência em nome da mulher e ele espera, com isso, resolver o dissídio que está a dividir os portugueses. Realmente, Dom Miguel, que estava em Viana da Áustria, exilado,
aproveita-se dessas condições para voltar a Portugal, em 1828. Mas a primeira coisa que faz é renegar tudo quanto tinha jurado. Dizer que não há Constituição nenhuma, que não há casamento nenhum com a menina. Ele é outra vez rei absoluto, proclamado pela corte dos três estados, antigamente. E apodera-se realmente da monarquia, porta-se como rei, é ele que governa, desde 28 a 32. Dom Pedro, que estava no Brasil, embarca para Inglaterra, daí para os Açores, reúne um exército de voluntários e de mercenários. É nos Açores que ele organiza a expedição que vem, em 1882, a desembarcar no Porto. Começa assim a Guerra Civil que ensanguentou o país desde 1832 a 1834. Bom, esta guerra, como sabem, foi vencida pelos liberais em condições surpreendentes. Provavelmente os minoristas tinham um exército muito mais numeroso, mas a verdade é esta: a fé, a crença na vitória, a confiança na sorte das armas ajudou muito os liberais, e os liberais realmente conseguem entrar em Lisboa e Dom Miguel é obrigado a render-se com a Convenção de Evramonte em 1834 e a ir para um exílio do qual não voltaria mais. Terminada a guerra, Portugal é um Estado democrático e constitucional. Mas que Constituição? O governo diz que é a Carta Constitucional, a carta outorgada pelo Dom Pedro lá no Brasil. Os liberais dizem não, essa carta, isso não é Constituição, não é coisa nenhuma. A Constituição é de 1820. É a Constituição que o povo fez, que os deputados fizeram. Bom, e há um período grande de agitação entre os dois partidos, vintistas e cartistas. Os vintistas pela Constituição de 1820, os cartistas pela Carta Constitucional. A Revolução de Setembro de 1836 declara que a Constituição funciona é de 1820, é vintista, mas reconhecem que aquilo não é aplicável à realidade nacional. Portanto, resolvem fazer uma outra Constituição que funciona entretanto. É a Constituição de 38, 1838. Essa Constituição também durou muito pouco, porque um dos membros do governo, Costa Cabral, reclamou outra vez e pôs em vigor outra vez a carta. Era cartista. É claro, com pequenas alterações, mas sim, era a carta. Bom, é então que começa a ditadura cabralista, que é, de facto, progressiva, inteligente, mas extremamente reacionária e inimiga da esquerda. Isto desencadeia tumultos, a que se chama Maria da Fonte, a Guerra Civil, a que se chama Patuleia, e esta agitação toda vai terminar só com uma verdadeira revolução. A Revolução da Regeneração do Porto, 1851. Aí
é o Saldanha, julgo que inspirado pela própria Casa Real, quem proclama uma revolução, uma vida nova, e diz que o que é importante não são as ideias, o que é importante é realmente os melhoramentos materiais, os factos que fazem o país andar para a frente. E entra-se então numa política nova, de melhoramentos materiais, em que é figura dominante Fontes Pereira de Melo, constroem-se estradas, comboios, pontes, estações, tribunais, país renova-se. E isto tem influências enormes, porque o facto de agora passar a haver comboios permite que o produto agrícola de cada região seja transportado desde o lugar onde foi produzido até ao mercado da cidade. Quer dizer, o produto agrícola passa a valer mais, mas os camponeses passam a receber menos e muitos deles vendem as pequenas corelas ou as fazendas herdadas dos pais e embarcam para o Brasil. É um período de grande imigração, a segunda metade do século XIX. Política dos melhoramentos materiais tem uma outra consequência importantíssima. Agora passa a haver muitos jornais, muitos médicos, muitos hospitais, muitas obras, muitos trabalhos, muitas engenharias e passa a haver jornalistas, ferroviários, operários, uma nova classe média de muitos milhares de pessoas modestos, pobreza envergonhada, há quem lhe chame miséria de colarinho e gravata, gente num estrato social diferente e que professa com entusiasmo, com fé, o ideal republicano. Para esta nova classe, a salvação da pátria chama-se República e estão dispostos a fazer tudo, a dar a vida pela implantação da República. Com a República vai começar um novo estádio da vida portuguesa. Alma e a gente.